Agora vamos lá, gente. Essa era que a gente está vivendo, chamada era digital, trouxe muita facilidade, mas convenhamos, trouxe muita dor de cabeça, abriu a porta para um monte de golpe, né? Hoje em dia, quando toca meu telefone, eu já olho assim, já até sei alguns números que eu nem atendo mais. Gente, tem tanto golpe que a gente precisa ficar esperto. E, infelizmente, esses golpes às vezes dão certo para muita gente, os mais ingênuos, né? Eles exploram a ingenuidade e a confiança das pessoas. Os golpes, muitas vezes, vêm camuflados de oportunidade tentadora. E aí você fala, ai, eu quero isso. Outro dia mesmo recebi um que estava me oferecendo uma grana boa por dia para fazer um trabalho na internet, que dizia que eu ia gastar no máximo 15 minutos por dia. Onde já se viu? Você trabalha 15 minutos e ganha uma fortuna? Não existe. Quando o milagre é muito, o santo desconfia, né? Então é fundamental que a gente esteja atento, bem informado, para evitar que a gente caia nessas armadilhas virtuais, tá? E para a gente entender um pouquinho mais sobre esses golpes, a gente recebe hoje o advogado Nilson Moraes Júnior e a gente fala, inclusive, sobre os principais golpes do momento. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui com a gente. É um prazer. Obrigada. Vamos sentar aqui sentar do seu lado, para a gente aprender, então, um pouco sobre golpes. Tem muita novidade. Claro, todos os dias os criminosos estão super criativos e estão criando novas oportunidades para tentar arrancar nosso dinheiro. Puxa vida, se eles usassem essa criatividade para produzir alguma coisa útil, a gente estaria já lá na frente de muito país, não é não? Com certeza. A criatividade é inacreditável. É inacreditável. E quais são os golpes mais comuns? Existem muitos tipos de golpes e varia de tempo em tempo, mas eu costumo dividir eles em alguns setores, que normalmente ele mexe ou com a nossa falta de atenção, ou com a nossa ganância, ou até mesmo com a nossa vontade de ajudar. Então, assim, ele mexe muito com os nossos sentimentos. Esse é o segredo de todo golpe, sempre atingir ali algum sentimento para nos mover rapidamente, sem pensar muito. E é impressionante, ele falou da vontade de ajudar. É só eu abrir uma live no meu Instagram que logo aparece alguém contando uma desgraça e pedindo para todo mundo que está na live fazer um Pix. Gente, já fui atrás e, pelo que eu entendi, na grande maioria, não posso falar que em todos os casos, mas na grande maioria, isso é golpe, viu? E a gente precisa desconfiar, né? Porque quem está precisando muito de dinheiro para comprar um pãozinho tem dinheiro para pagar a internet? Exatamente. Isso é um primeiro elemento que a gente chama atenção. Mas todos os golpes, eles têm alguma coisa em comum. Sempre tem alguma falha na história. O problema é que as pessoas, ou elas são movidas por uma desatenção, como é o caso do Pix falso, o boleto falso, ou então realmente por uma ganância, uma oportunidade imperdível. E a pessoa, por mais que ela perceba que tem alguma coisa errada, ela tem tanto medo de perder aquela oportunidade que parece tão maravilhosa e tão fácil, que ela acaba sendo iludida muito facilmente e faz aportes, investimentos altíssimos. Bom, vamos pensar então, vamos tentar ir lá do comecinho. Primeiro, você falou de boletos falsos. Isso, olha aí, amiga, o boleto do plano de saúde, né? Isso pode acontecer. A gente precisa ter que tipo de atenção para não pagar um boleto falso? Boleto falso, ele sempre vai ter ali vários elementos distintivos, normalmente do próprio banco, vão colocar ali dentro do próprio boleto as informações comuns, às vezes de um pagamento de um condomínio, de uma conta de água, uma conta de luz, vai ter ali vários elementos que parecem ser verdadeiros. Mas aonde que está o segredo? No momento do pagamento, no site do banco, no aplicativo do banco, aparece para quem está sendo direcionado aquele valor. E ali a gente se surpreende com o nome de pessoas ou empresas que a gente nunca ouviu falar. E a maioria dos golpes tem esse detalhe. São transferências, pagamentos que são feitos para pessoas físicas. Nomes que a gente nunca ouviu falar e que parece ser verdadeiro. Porque no primeiro momento, mas se a gente observar o pagamento, para quem que está indo aquele pagamento, então a gente consegue ali pegar o golpe e perceber que tem alguma coisa errada. Então, o primeiro segredo é, no momento do pagamento, toda transferência que for ser feita, seja por meio de boleto, Pix, transferência comum, tem uma pessoa física ali. Normalmente que não tem nenhuma relação com aquele negócio que você está fazendo, está ali a primeira dica, a primeira forma de a gente pegar, que é um golpe. Então, já fica esperto aí em relação a esses boletos que chegam. Porque depois, a gente tem como reclamar? Depende. Por exemplo,
existem hoje algumas teses que a gente tenta imputar ao banco alguma responsabilidade por permitir que fraudadores, que criminosos utilizem-se da plataforma do banco para fazer golpes, para dar golpes. Logo, a gente tenta trazer, em alguns casos, a jurisprudência, alguns juízes, alguns tribunais têm entendido que o banco tem sim uma responsabilidade em não permitir que use o seu sistema para esse tipo de situação. Mas existem muitos entendimentos também que falam que o banco não pode ser responsável por um ato de um criminoso. Então, lógico, dá para tentar ir atrás do criminoso? Sim, mas normalmente ele utiliza-se de laranja, ele é uma pessoa que não tem nada no nome dele, então por mais que às vezes a gente possa até ir atrás do criminoso, na prática é muito difícil de encontrá-lo. Até por causa de ser tudo virtual, ele acaba se escondendo de uma forma muito fácil. Pois é. Eu contei da oportunidade que eu recebi esses dias pelo meu WhatsApp de um trabalho mirabolante com um faturamento gigantesco. Claro, eu vi que era golpe e não entrei nessa, até porque eu estou muito bem empregada, graças a Deus. Mas existem outras oportunidades e aí a gente entra, por exemplo, na rede social, no Facebook, no Instagram, a gente vê uma série de ofertas irresistíveis. Tudo que a gente gostaria de ter, coisas que a gente nunca viu na vida, uns produtos que a gente fala, existe isso, e é um preço muito convidativo. Como é que a gente pode desconfiar que isso é um golpe? Existem dois lados da moeda. Os preços absurdamente baratos, iPhones por R$500. O iPhone custa quase R$10.000 e ele, de repente, tem uma promoção de R$500. Tudo que existe uma desproporção patente, nós devemos desconfiar. Da mesma forma, o lado contrário. Existem muitos golpes que eles convidam você para fazer um investimento e aquele investimento vai render 200, 300, 500%. Então, você tem que depositar R$2.000 para daqui um mês, daqui 15 dias, você sacar 5.000. Só que na hora que você vai sacar os 5.000 prometidos, eles falam, olha, para você liberar, precisa pagar uma taxa de mais 1.000 e pouco. E nisso, eles até criam plataformas que colocam lá que você tem lá saldo acumulado, R$15.000, R$20.000. E a pessoa vê aquele número numa tela, acredita que realmente tem aquilo e vai aumentando os aportes. Então, seja por um lado de você estar recebendo muito por um investimento muito baixo, que não tem uma proporcionalidade, e assim como um desconto muito agressivo, que não faz parte de uma razoabilidade das principais lojas, então a gente tem que desconfiar. Esses são os fatores. Muito dificilmente as pessoas caem em golpes simples, golpes que um desconto baixo de 10%, 15%, que às vezes nós vemos nas lojas de fato. Normalmente os golpes eles são muito claros para realmente deixar a pessoa com aquela sensação de super vantagem, imperdível, não posso perder essa oportunidade. E é como eu disse no início, é nessa ganância que a gente acaba não percebendo coisas que depois falam, nossa, estava tão na cara, eram tão óbvias que eram fraude. Pois é, volta e meia a gente recebe o comunicado de algum amigo do Instagram, do Facebook, de qualquer rede social, dizendo que a conta dele foi clonada e que estão se passando por ele, né? E aí, normalmente, a gente recebe uma mensagem lá da pessoa dizendo que está se mudando e que está vendendo tudo. É geladeira linda, é videogame novo, é telefone maravilhoso, tudo por um preço jamais visto. Quase que já caí nesse golpe e eu acho que muita gente caiu nesse golpe, porque, na verdade, isso tudo era picaretagem. O WhatsApp hoje ele é um dos principais instrumentos para golpe. Por quê? Existem duas formas de se utilizar o WhatsApp. Simplesmente pegando um chip novo, colocando a foto de qualquer pessoa que está disponível na internet graças às redes sociais. E, embora a gente tente colocar ali, não coloca a sua foto disponível para os contatos que você não tem. Mas hoje o Instagram, as plataformas como LinkedIn, Facebook, entre outras tantas, permite que uma pessoa consiga uma foto sua, coloque ali um número totalmente diferente e comece a se passar por você. Ela inventa uma boa história, que não pode mandar um áudio, que não pode falar com você naquele momento, mas que precisa de um dinheiro. E às vezes são pessoas próximas que confiam, vê a foto sua, acredita ser você e acaba fazendo uma transferência, um pagamento ali para ajudar por qualquer motivo. Esse é o primeiro golpe. E esse golpe é tão simples, tão básico, e esse é o que realmente a gente não pode cair. Eu falo que ele não demanda muita elaboração, ele é muito básico. Mas o segundo golpe do WhatsApp, que esse sim demanda mais atenção, é quando o fraudador ele consegue acessar o seu WhatsApp com o seu número.
Ele faz uma ligação para você ou te manda um link falando de uma verificação de segurança, que você está fazendo ali algum negócio por telefone, e ele encaminha o link de verificação para acessar por outro aparelho ou até pelo computador. E quando esse SMS é mandado para o seu celular, você passa o código para o fraudador e ele entra e realmente ele usa o seu próprio número. Aí fica mais difícil a pessoa observar. Mas como é que a gente se safa dessa situação? O segredo é a gente desconfiar. Não adianta, falou em dinheiro, falou em transferência, sempre fala. Pede uma chamada de vídeo, porque às vezes a voz até hoje em dia é mais fácil de você modular, mas assim, pede uma chamada de vídeo, fala com a pessoa, pergunta uma coisa que só ela sabe. São esses pequenos detalhes. Falou de dinheiro, a gente tem que acertar, automaticamente acender um alerta vermelho. Agora você vê, né? Até a voz hoje em dia é capaz de um robô, um computador, uma inteligência artificial simular a sua voz. Eu estou preocupadíssima com esse mundo do jeito que a gente está vivendo, porque eu acho que a gente está dando tiro no pé, né? Porque a gente já não está mais podendo ser tão solidário, tão amoroso como a gente gostaria. Porque, de repente, você vai ajudar alguém, é picaretagem. Você quer checar se a informação é verdadeira, mas hoje em dia já imitam a voz da outra pessoa. Tá uma coisa de louco, né? Exatamente. E a nossa legislação não consegue acompanhar o ritmo da tecnologia. As legislações, ela tem os procedimentos, um passo a passo para ir ganhando corpo e a gente se adaptando a uma forma de se defender dessas situações. Principalmente os bancos, eles tentam criar módulos de segurança, autorizações e os bandidos, os fraudadores, eles vão buscando sempre outras formas para driblar essas defesas. Então, realmente, é muito difícil hoje a gente conseguir se blindar totalmente disso. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com essas situações. Tanto de desatenção, falou de pagamento, temos que ser, e não existe almoço grátis. Alguém sempre vai pagar a conta, então a nossa ganância, a nossa intenção de crescimento sempre tem que ser olhada com lupa. Perfeito. Olha, eu sei que tem muitos idosos que às vezes não conseguem entender exatamente o que a gente está falando, porque é normal, a gente está vivendo tanta transformação. Eu sou de uma época que não tinha telefone fixo em casa, né? E de repente a gente hoje tem telefone celular e quase que o fixo não toca mais. Quando toca é alguém querendo vender alguma coisa ou um golpe desses aí para você cair. Aliás, falando em telefone fixo, continua, apesar de ser tão antigo, ainda acontecendo com frequência aquele golpe fingindo que é filho, filha e que foi sequestrado. E é impressionante, porque eu já caí não, mas só não fiz a transferência, mas caí nesse golpe e a gente jura que ouviu a voz daquela pessoa que a gente tá com ela na cabeça, né? Pode ser filha ou filho, neto, enfim. Então é importante ficar muito atento a isso, tá? E esse golpe que você falou da pessoa mudar a foto do celular, tem todo um jeitinho, né? Que a pessoa primeiro fala, oi, anota meu novo número, troquei de número. Aí você que é pai, você que é mãe, às vezes até salva lá e coloca o nome do seu filho. E aí continua, depois de um tempinho, a mensagem já pedindo um dinheiro. Não pode, tem que tomar muito cuidado, tem que ficar atento. São muito ardilosos. Esse golpe do sequestro, por exemplo, normalmente ele é passado de madrugada. Porque ele pega a pessoa dormindo e já coloca você em desespero. O comum é a pessoa entregar, inclusive, quem que pode ser a vítima. Sim. Então, ele assusta você e você fala, fulano. Aí, na hora que você fala o nome, ele vai utilizar aquele nome contra você e aí você já não sabe o que é verdade, você estava dormindo. Então, até esses detalhes, eles pensam. Então, realmente, são golpes bem elaborados. Então, nós temos que estar muito atentos e já sempre desconfiar. Nós temos que, infelizmente, a gente tem que perder um pouco a simplicidade e partir pela desconfiança. Depois, se provando verdadeiro, aí a gente realmente complementa e faz as coisas. Mas a gente, infelizmente, tem que partir pela desconfiança. Agora, não pense você que esse golpe do sequestro só acontece de madrugada, não. Acontece com mais frequência de madrugada. Eu caí um pouquinho antes de entrar no ar, e quase que eu não entro no ar, de tão nervosa que eu fiquei. E a Cíntia, que trabalha lá em casa, ela caiu também por volta do meio-dia, tá? Então, assim, eles estão ligados, eles estão ali, como eles dizem, trabalhando o tempo inteiro. Se é que isso é trabalho. Produção, a gente vai poder abrir para perguntas e respostas? Porque seria bom, né? Se você tiver alguma dúvida, a gente já passar aqui e aí o doutor vai responder. Mas depois eu passo todas as perguntas para ele e aí ele responde. Depois a gente vai encaminhar e ele responde para você na medida do possível. Doutor Nilson, mas o que a gente precisa saber sobre golpes? Compras na internet,
buscar sites confiáveis. Sempre que nós formos fazer compras pela internet, sempre verificar se é um site conhecido, se tem o cadeadinho, normalmente na página sempre vai ter um cadeadinho que demonstra que é um site seguro. Existem outras plataformas que vão contar, se você jogar o nome daquela empresa no próprio Google, vai aparecer plataformas como o Reclame Aqui, por exemplo, que vai mostrar se já teve problemas ou não com aquele tipo de empresa. Mas o mais importante, nunca faça transferências para pessoas físicas, tratando-se de relação de empresa. Nunca faça transferências para pessoas físicas e verifica se a empresa que você está fazendo o negócio é a mesma que você está fazendo o depósito. Porque normalmente aí, eles criam hoje plataformas com nomes já conhecidos e depois, na hora que você vai fazer o pagamento ou a transferência, aparece, na verdade, uma empresa que não tem nenhuma relação com aquilo que você está fazendo. Ali que está o ponto. É ali que você vai conseguir identificar que é um golpe e percebendo isso, se livrar dele. Então, ficar atento aí, oportunidades excessivas, compras tentadoras, alguém se passando por você, enfim. É de novo a frase, quando o milagre é demais, o santo precisa desconfiar. Desconfie sempre, né? É verdade. Infelizmente, essa é a realidade que a gente vive. Doutor, muito obrigada. Doutor Nilson Moraes Júnior, ele está no nilson.moraes, JR, nilson.moraes, JR, ou no Moraes Leal Advogados, tudo juntinho lá no Instagram também. E se você quiser marcar um bate-papo, marcar uma consulta, é o 11 3214 2855. 11 3214 2855, tá certo? Muitíssimo obrigado. Eu é que agradeço, muito obrigada. E vamos ficar todo mundo muito esperto pra gente não cair mais em nenhuma dessas roubadas, né? mais. Obrigada.